Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e Normal Summon Ray. Quem diria que em 2022 a gente já tá vendo isso de maneira relevante. E muito bem meus amigos, hoje eu tenho que poder falar com vocês sobre o ICS Hartford, o último ICS que aconteceu nesse fim de semana e que tiveram acontecimentos que com certeza vão impactar no metagame no geral, mas também pro nacional do Brasil que vai acontecer nessa semana, né, no fim de semana agora. Tiveram algumas questões aí em volta desse ICS, eu não consegui streamar ele da forma que eu queria. Lá no meu canal de jogos comentários, você pode ver aqui em cima, eu gravei as rodadas. E aqui nesse canal eu streamei a partida do Paulo, que tava jogando com o deck de Libromancer, ou seja, mais um deck no mapa aí, no radar do Yu-Gi-Oh! Competitivo, que foi trago especificamente para esse torneio, tá? Não, antes disso a gente não via, pelo menos Libromancer, tendo alguma questão competitiva, pelo menos a gente viu que é uma possibilidade. Não topou, mas é uma possibilidade, mesmo assim, tá? E aí, a gente pôde ver algumas coisinhas, né, e dentre elas a final foi disputada entre um Despia e também o deck de Sky Strike, que no final das contas foi quem ganhou o torneio, tá? Então vamos entender um pouquinho dos acontecimentos que rolaram nesse ICS e tentar debater um pouquinho sobre, tá? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver eu tô na página da Carloncho Store, não teve tantas divulgações assim, né, não tem tanta deck list até esse momento, por exemplo, e não tem o top 16, top 8, essas divisõezinhas, tá? Mas esse aqui é o top 32. O que era esperado para esse torneio? Como todo torneio que você for jogar de maneira competitiva, no mundo onde as pessoas podem ter as cartas que eles querem, você vai esperar sempre o Despia como sendo o principal deck, o deck mais representado do torneio num todo, tá? Seguido pelo Sword Soul. O Sword Soul teve uma crescente bem grande por causa dos últimos torneios que aconteceram, né? Os regionais e também os nacionais que já aconteceram, onde o Sword Soul foi o deck que melhor performou em tudo isso. O Despia performou bem mal, apesar de ter ganho um regional aqui e ali e ter topado, obviamente, mas ele era o deck mais representado. Em proporção, obviamente, ele converteu bem mal. Então, a gente tá num claro momento de decrescimento do Despia, né? Justamente por causa de todos os fatores que eu já falei, nesse vídeo aqui, por exemplo, que você pode acompanhar. A mirror match é bem estranha. E no final das contas, muita gente tá vendo que é melhor jogar no mundo onde tem muito Despia, você usar um deck que não é Despia, tá? Isso vai gerar vai ter uma gangorra no metagame, porque a partir se isso continuar acontecendo, vai chegar um ponto que vai ter bem menos Despias em uso. E nesse mundo, onde tem pouco Despia em uso, o Despia volta a ser uma excelente opção. E aí você entra na roda gigante do metagame, né? Que dependendo dos acontecimentos de um torneio passado, ele impacta no torneio seguinte. Só que no momento, você tem que se ligar em qual momento da roda gigante você tá. Porque se você se antecipa e vai certo, você corre risco de ir muito bem no torneio por causa de uma decisão pré-torneio que você fez. E isso é o metacall, que precisa ser feito de maneira bem inteligente pro torneio que você vai jogar. E cada torneio é um torneio diferente e tem fatores que influenciam pra você ir bem ou não naquele torneio, baseado nas escolhas que você fez, seja no deck e na escolha de deck building também, né, além do arquétipo que você vai usar em si. Então, voltando nisso, né, obviamente o Despia ia ser o deck mais representado e o Sword Soul vindo logo em seguida. O que eu já falei em algumas outras ocasiões, eu acho que eu não fiz vídeo de Sword Soul, mas eu queria ter feito. Eu ia fazer vários vídeos pra esse torneio, acabou que eu não consegui. Mas colocando aqui em perspectiva, o que eu imaginava era que o Sword Soul, quanto melhor no formato ele é, pior é pra ele. Porque ele é um deck muito counterável. Tem muita coisa que você usa pra fuder a vida do Sword Soul. O Despia, mais ou menos a mesma coisa. A pior coisa é a mirror match? Mas ele é o deck que fica parado vendo todo mundo jogar. Isso é um pouco problemático, né? Como a gente já sabe. Mas ainda assim é um deck que tem força, ele consegue fazer as jogadas dele. Mas a partir do momento onde todo mundo espera muito Despia e Sword Soul, você pega techs que alinham. Então você acaba tomando Super Polys, absurdo na mirror match. Os decks podem usar Super Poly no deck pra pegar as tuas fusões e quebrar completamente a tua tentativa de interação no turno dele. Claro, você fica com os follow, tananã, o que é a coisa ótima no Despia. É os follow e como ele fica pra jogar depois. A volta dele sempre é melhor. Enfim. E pega o Sword Soul também por causa dos Synchros, né? E no caso do Sword Soul você ainda tem o Token Collector, que são variáveis assim desesperadoras. É os decks que você joga e você tem que ficar ciente que, beleza, você escolheu a opção de melhor deck
dos decks mais sólidos, digamos assim. Mas eles são tão visados e ele toma umas coisas que você toma e não tem o que fazer. Isso é bem triste, bem triste. Toma um Barrier jogando de Sword Soul, acabou. Toma um Collect jogando de Sword Soul, mamou forte. O mesmo vale bastante pro Despia também. Tanto que o campeão do torneio, que foi o Sky Strike, que vocês podem ver aqui, o cara fez o deck pensando nisso. E aí você tem o Demise, né? O Demise of the Land, que é a carta que acerta o Mystic Mine no meio turno do oponente. E ele tá usando Trap Trick Barrier no main deck dele. Então ele tem Mine, Demise the Land, Metaverse, Trap Trick Barrier. E essas cartas atacam muito forte os dois decks que seriam os mais representados. Então você pode ver que o cara fez a lição de casa, fez o metacall bom e acabou que performaram bem e eles foram muito bem por causa disso. O cara que ganhou o ICS de Sky Strike, né? Só pra você ver que não é só uma aleatoriedade e imbecilidade. Até um pouco. O Sky Strike ter ganho é um ponto fora da curva. Você não vai ver isso acontecendo de novo, muito provavelmente. Mas sempre tem explicações. Enfim, agora passando pro top aqui em si, né? Como você pode ver, tem o Punk, que performou melhor no top, no geral, né? O deck que melhor performou no top. E aí entra a parada, né? Muitos dos jogadores mais conhecidos não estavam usando o Despia, por causa dos motivos previamente ditos. Não era uma das melhores opções. Alguns jogadores estavam também de Sword Soul, mas você viu que tinha muita gente usando decks aleatórios e criativos, né, que tentam atacar aquele ponto do metagame. O deck do Paulo, por exemplo, com o Libromancer, que eu meti o pau quando eu fiz lá o vídeo no jogo comentado, não fazia ideia que o Paulo tava usando aquilo. E o deck do maluco do MBT, né, ele não usava o Scythe, e aí não tava muito pra você identificar qual era, o porquê você vai usar o Libromancer. Na proposta do Paulo, eu acho que faz sentido. Se você olhar aqui, esse vídeo que eu comentei, o jogo dele, né, da rodada 8 que foi streamada, lá no final eu tava debatendo com a galera, né, e só vendo ali o que o Paulo fez, já deu pra gente ter uma base. Eu até fiz o deck na hora, mais ou menos do que eu imaginei que era, e deu pra ter uma base ali. Faz sentido. No mundo onde o Despia e o Sword Soul são os principais decks, tipo assim, o Scythe come muito, principalmente o Despia. O Scythe come vivo, e não tem jeito. O deck é muito consistente, você faz o Scythe com o Baron, com o Atrap, que não é qualquer coisa, você vai ganhar o jogo. Entendeu? Porque o deck fica parado vendo você jogar. Se você pega outros decks, é mais complicado. Outros decks que tem muita tech, tananã. Mas pro Despia, que era o metacall, tem essa parada. Mas você tem que ver, né? Os principais jogadores estão abandonando jogar o Despia. Então você tem que tentar atacar os decks que vão ser os principais fora ele. Apesar de, claro, se preocupar com o Despia. Mas enfim, voltando. O Punk, ele... Por que o Punk conseguiu ir tão longe, né? Se você olha o top 32 aqui, 7 Punks estão no top. Só que esses Punks são 3 com Brave Token e 2 com Furions. O que é esse deck de Punk? Como eu já fiz no meu vídeo falando do deck de Punk aqui no canal, basicamente ele tem a jogada de fazer o Calamity, né? Ele é um deck que faz jogadas de Synchro, ele faz aquele Vampire, ele faz o Causul bem cedo. E basicamente a ideia é um deck que usa um bom número de tech cards, né? Tipo 12 tech cards, plus droplets, esse tipo de coisa. A engine de Punk é mini, a engine de Furions é mini. E a ideia é um deck mid-range, entendeu? E esse deck de mid-range, ele faz sentido, creio eu, no mundo onde tem muito menos Despia. Porque aí você pega, você acaba pegando... Assim, a menos que seja um Despia que tá tentando voltar a ser um Despia com hand trap, o que é um erro, entendeu? É um erro jogar de Despia. Eu, sinceramente, não vejo correção. É bizarro, porque se você for jogar um deck... Por que o Despia não pode usar hand trap? Porque se você usa um deck que tenta fazer isso, tenta ser um Despia mid-range usando uma stack hand trap, você vê as jogadas constrangedoras que aconteceram em live, na live, nos jogos streamados, que é tomar uma coisa na Fusion e passar o turno. Isso é desesperador. As tantas polis que você usa no deck é pra tentar mitigar isso. Os 3 albars que você usa é pra tentar ter algum second um pouco melhor e mitigar isso também. Ter albars da mão pra fazer a jogada e punir a hand trap do oponente. Mas enfim, o Punk, creio eu que o motivo é esse, tá? Apesar de eu nunca ia colocar o Punk como sendo o deck mais representado no top, mas ele foi. Então tá aí, ó, 22% era um Punk e 22% era um Sword Soul também. Então teve 7 Punk e 7 Sword Soul, que, mesmo com os problemas, chegou onde chegou. É o deck que eu acho que ele é mais sólido do que o Despia, e ele não tem, apesar de ter o problema do Sword Soul, o Despia tem o maior problema entre ele, né? Então, enfim, mas o Sword Soul tem um problema com todo mundo, que é usar o Collect e o Barrier. Tanto que ele deve ter se fudido no afunilado do torneio, creio eu, né? Enfim, 20% com Despia, né? Ou seja, 6 Despia, mas... Tá mostrando 20% porque eles colocaram 6 Branded, sendo que só são 4 Despia. Os outros 2 é com Elvish, mas o Elvish não dá pra colocar nessa porcentagem de Branded. É pra ser Elvish, porque só usa Branded Fusion é o base. Ponto. Entendeu? Então não é Branded, não é 20, não são 6 que toparam. Foram só 4 Despias. No top 32. E é o deck mais representado em quantidade, em uso. Entendeu? Minha cabeça tá doendo, eu não tava sabendo por quê, é porque eu tô sem o óculos. Puta que pariu. Enfim, e aí 2 eram Elvish com Branded. 9 Sky Strike, ou seja, 3 Sky Strike, 3 Flunder Easy, 2 Drytron, 6 Dragon, 1 Dragon Link, 1 ABC, 1 Ignista e 1 DDD.
É isso que aconteceu. E como você pode ver, isso é reflexo do quão maluco tá o nosso metagame. Ele tá aberto. Ele tá maluco, apesar de você ver que o Desp e o Sword Soul claramente são os Tier 1. Eles podem até ser, mas é o que eu falei do Sword Soul. Ele é muito facilmente atacável, o que abre espaço para outros decks atacar aquela fragilidade, que é muito notória. Ele tem um alvo gigantesco nas costas. Era mais ou menos como o Drytron. Lembra do Drytron naquele formato? Ele tomava, você colocava o Psycho Reader, muito específico pra ele, Draw, Didi Crow, Ash, Belly, e pegava o Drytron muito forte, muito forte. E você tentava atacar também o VW, porque essas decks meio que pegavam os dois decks. O que era bom naquela época. Mas enfim, e aí o Drytron caía, porque sim, o Sword Soul eu acho que ele tem esse potencial, entendeu? Apesar de ser o deck, sim, ele é o do deck Tier 1, eu acho que seguido do Despia, ele é o deck mais sólido. Porém, o momento não é favorável. Apesar de ter tido 7 e ele topou mais do que o Despia, pra você ver que o momento do Despia é pior do que o do Sword Soul. Mas eu ainda acho que o Sword Soul não é a escolha ótima. E eu acho que o decorrer do torneio escancarou um pouco isso. E aí você abre pra outros decks. Que é o caso do Punk, que tentou atacar essa fragilidade que o meta tá tendo com esses dois principais decks. O Sky Striker, que no mundo onde você tá esperando muito Despia, Sword Soul, Token Collector, esse tipo de coisa, o Sky Striker foi lá e meteu um deck Trap Heavy, né? Que ele, como você pode ver o deck do Sky Striker aqui de novo, o filho da puta meteu 3 demais The Land, que pega o Mystic Mine, 3 Mystic Mine e o Metaverse, tem 7 Mine no deck dele além do Terraform, 8 Mine no deck, além do Trap Trick e do Barrier, de main deck. E é o Sky Striker que a galera vê e manda ele ir primeiro, porque ele é o Sky. Mas esse Sky é um Sky going first, apesar de ter o Mine no deck, o que ajuda também o teu going second, além da game de Sky ser ok going second. A quantidade de tech card que ele tem de side deck aqui, ó, Veiler, Ashe, mas no side deck dele você tem Scythe, o Sanctum, o que é pra ir mais going first ainda, pra quando o cara vai primeiro, amigo. Beleza, eu tô colocando aqui o meu Sanctum. Tira essas impernas aí, sei lá o que você tira, e põe isso aí. Fudeu. Evelyn pra ir segundo, Twin Ciclone, né, pra anti-spell, esse tipo de coisa que ele tiver. De 1000 waves side deck, Nibiru e Ogre. Mas enfim, a tech desse Sky não é hand trap, que geralmente a gente vê, né? Então tinha sim Sky nesses moldes com Brave Token, que era um Sky mais agressivo, só que ele perdeu muito com a Anaconda, sem a Anaconda, né? Ele perde muito mesmo sem a Anaconda, e aí acaba que Brave Token no Sky Strike eu acho que nem vejo mais sentido. Mas enfim, e esse deck foi o deck que ganhou, entendeu? E olha só o que ele tá atacando, ele não tem Token Collect no deck dele, mas ele tem o Barrier e o Scythe, né, e o Barrier e o Sanctum, que é o que ele usa contra o Sword Soul, por exemplo. Assim, eu não vejo muita explicação não, tá? Eu tô tentando te dar explicações aqui, baseado no que eu tô vendo, mas sinceramente não era boa, eu não acho que eu usaria isso. Mas, caralho, é foda, né? Tipo, ele tem muita parada aqui, né, mano? O Barrier não toma o Mystical, o Sanctum não toma o Mystical. Você tem que atirar a Terra contra o Sky Strike dependendo. E aí você tem muito demais de lente pra colocar Mystic Mine na cara do oponente. E é isso que ganhou o jogo, Mystic Mine. E torcer pro cara não ter out. É essa a proposta, entendeu? Torcer pra não ter out. Não tem jeito, não tem outra forma de falar. Deu certo, o cara foi campeão, mas enfim. E aí tem esses decks que toparam de um one-offzinho aqui, o que tranquilo, mas você pode ver como tá aberto. Tá aberto, né? Tá um pouco doido. Enfim, e esse aqui é o retrato do nosso metagame. Eu acho que ele representa muito bem como tá o nosso metagame. E aí na live lá eu tinha comentado algo nesse sentido. E eu vi pessoas falando, pô, eu acho que o metagame tá sim bem definido. Ele tá, mas o momento não tá pra esses decks que são os melhores do formato, digamos assim, né? O Desp e o Sword Soul são o Tier 1. Eu acho que o momento não tá pra eles. E aí é que onde esse tipo de deck, que é o resto desse top aqui, se criou, né? O Libromancer do Paulo, infelizmente, não topou, mas era pra ter um Libromancerzinho ali, né? E os Predaplant do Jesse Cotton e do Park também não toparam. Provavelmente ele deve ter feito coisa de X3 também, e por isso não deve ter topado. Com certeza ficaram na bolha, né? Porque os caras são muito bons. Mas é isso, galera. Vocês podem ver aí. O Drytron, tipo, vai explicar o Drytron. É variância, é igual aquele Infernoble que ganhou. O Dragon Link, eu acho que é um deck mais confiável, topou menos que Drytron. O Ignition é um deck que é até confiável, ok, mas não acho que é a ponto de você esperar muito dele dentro de um torneio como esse. E o Sky Strike é, de longe, a grande surpresa, e o Punk, quem sabe, se consolidando. Mas é aquele giro, né? Daqui a pouco a roda gira e, quem sabe, o Despia, estando muito em baixa, pode voltar a ser um deck muito bom, porque você vai estar se preocupando com outras coisas. Apesar de que o Barrier e o Super Poly são coisas que vão ficar relevantes aí no formato até a gente ter uma próxima banlist ou até chegarem os sprites, né? Ai, mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Deixa aí o que vocês acharam desse torneio. Eu vou tentar gravar os outros jogos, né, do top, pelo menos, pra postar lá no meu canal de replays. E é isso. Deixa aí a tua opinião, valeu, falou e até mais.